Olá, companheiro. Chegou bem na hora. Hoje vou contar uma história um tanto interessante. Uma história que tem deuses e reis duelando, que conta sobre uma batalha de gigantes, movido pela fé e pela coragem. Venha, aproxime-se à fogueira, pegue seu copo e prepare o seu coração, porque a história de hoje promete. O ano era 1191, e a situação era difícil para os cruzados na Terra Santa. Jerusalém estava novamente sob o domínio dos muçulmanos, que haviam reconquistado a cidade 4 anos antes, na liderança do grande conquistador Saladin. A perda de Jerusalém motivava uma nova cruzada, a terceira, a Cruzada dos Reis, que, depois de muita confusão, incluindo a morte de alguns dos seus principais líderes, ficou sob o comando do rei inglês Ricardo I, também conhecido como Ricardo Coração de Leão. Na estratégia de Ricardo, ele sabia que para atacar Jerusalém com sucesso, era preciso garantir suas linhas de abastecimento. Com esse objetivo, ele partiu em direção à frente de quase 30 mil homens e de uma longa caravana carregados com suprimentos para tomar a cidade estratégica de Jopã. Os homens que andavam ao lado de Ricardo eram os cavaleiros cruzados, que costumavam ser protegidos por uma roupa feita de malha de ferro que os cobriam da cabeça aos joelhos. Seus capacetes de metal eram cônicos ou no formato de balde invertido que cobria toda sua cabeça. As armas que esses cavaleiros usavam era uma lança de madeira com cerca de 3 metros e a ponta de ferro, a espada de lâmina com mais de 1 metro de comprimento, o machado de batalha e um sabre com uma lâmina curta e larga conhecida como alfange. O comandante cristão posicionou suas tropas de tal maneira que elas poderiam ser rapidamente convertidas em formação de batalha, com divisões de cavalaria defendidas por uma linha quase impenetrável de unidades de infantaria, estendendo-se do início ao fim da longa coluna. A comitiva seguia margeando o litoral do Mediterrâneo, tendo sua vanguarda formada por um destacamento de cavaleiros da Ordem dos Templários, enquanto a retaguarda era protegida por cavaleiros de outra ordem, a dos Hospitalários. Desde o início, a marcha foi hostilizada pelos muçulmanos, que lançavam ataques frequentes, tentando atrair os cruzados para uma batalha em campo aberto. Ricardo, porém, havia ordenado que seus homens resistissem às provocações do inimigo e evitassem contra-atacar até receber ordem expressa para o tanto. Sua estratégia era cansar o adversário e esperar uma oportunidade mais favorável. Em 7 de setembro de 1191, a comitiva estava em uma pequena distância ao norte da cidade de Arsuf. O exército cruzado levantou o acampamento ao amanhecer e iniciou a marcha em direção ao seu objetivo. Perto do mar caminhava a caravana de bagagens com escolta da infantaria. Na coluna do centro iam 12 esquadrões com 100 cavaleiros cada, enquanto a coluna da esquerda era integrada por soldados de infantaria armados com lanças e balestras. E então, Ricardo pôs em prática a estratégia da paciência. Os ataques prosseguiam e tornaram-se cada vez mais intensos, pressionados principalmente o flanco esquerdo das tropas de Ricardo, defendidas pelos Hospitalários. Por volta das 11 da manhã, Saladino enviou um destacamento de cavalaria para pressionar novamente o flanco esquerdo da comitiva, mas ele foi prontamente repelido pelos cristãos. Os muçulmanos, que eram cerca de 20 mil homens, metade dos quais cavaleiros, continuavam a lançar flechas e arremessavam lanças, enquanto os cruzados retaliavam com setas disparadas por suas balestras. Nessas escaramuças, os hospitalários sofreram poucas baixas em homens, mas perderam uma grande quantidade de números de cavalos, a ponto de ameaçar a continuidade de suas operações. Eles pediram autorização para contra-atacar, mas Ricardo recusou.
aguardando que as forças de Saladino expulsessem seu flanco direito e ficassem mais vulneráveis. Porém, à medida de quais os cavalos eram mortos, os hospitalários avançaram por conta própria. Sem outra alternativa, Ricardo lançou-se ao ataque, ordenando que os templários avançassem contra o flanco esquerdo das tropas de Saladino. Quando a batalha começou, o comandante cristão estacionou a caravana com sua bagagem na sua retaguarda próxima ao mar. Diante da caravana foi posicionada a cavalaria, enquanto a infantaria assumia a linha de frente. Os sarcenos, com suas cornetas soando, atacaram vindo das florestas de Assuf e concentraram-se numa ofensiva contra o lado esquerdo da linha dos templários, tentando isolar esse setor para em seguida aniquilá-los. Mas o contra-ataque veio. Enquanto isso, os cavaleiros hospitalários com a infantaria deslocaram-se à sua frente, contra-atacaram pelos espaços deixados entre os agrupamentos de soldados a pé. Os muçulmanos, que haviam passado os últimos dias tentando provocar os cruzados a lançarem um contra-ataque a larga escala, foram apanhados de surpresa quando ele finalmente aconteceu. Seus homens ainda tentaram reagrupar-se e resistir, mas acabaram massacrados pela carga dos cavaleiros acompanhados lado a lado por sua infantaria. No total, pelo menos 7.000 integrantes das tropas de Saladino foram mortos, enquanto os cruzados perderam no máximo 1.000 homens. Foi uma vitória importante, especialmente no ponto de vista psicológico, pois foi o primeiro grande sucesso cruzado desde a perda de Jerusalém. Serviu também para abalar o mito da invencibilidade de Saladino, que até então sempre havia sido vitorioso em seus embates contra os cristãos. Após a vitória em Assuf, a caravana de Ricardo conseguiu avançar sem maiores dificuldades em direção ao sul da costa mediterrânea e acabou por retomar o porto de Jopã. Mas o ataque contra Jerusalém nunca aconteceu. Saladino, ao empreender um recuo tático, executou uma estratégia da terra com perfeição, privando os cruzados de recursos imprescindíveis e impossibilitando a conquista do reino de Jerusalém. Poços de água haviam sido envenenados e lavouras antecipadamente colhidas ou destruídas. Um ano de lutas ainda se seguiu até Saladino e Ricardo, Coração de Leão, pactuaram um tratado. E a paz, meus amigos, foi feita. A Cruzada dos Reis estava oficialmente encerrada em 1192. A essa altura, Saladino e Ricardo I, embora de lados opostos, haviam criado um grande respeito mútuo. As pazes e o contrato, contudo, não foi bem aceito, que mais tarde deflagrariam a Quarta Cruzada. E assim se encerra a história de Ricardo Coração de Leão contra Saladino e a Terra Santa. Muito obrigado e até a próxima.